Se eu sair correndo, ninguém me alcança. Viu, Simone? Oi? Se eu sair correndo, não precisa ir atrás de mim, não. Bom dia, irmãos, tudo bem? Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 18. Hoje nós vamos dar continuidade, no estudo do livro aqui do William Hendricks, Mais que Vencedores. Eu estarei lendo o capítulo 18 e gostaria que os irmãos nos acompanhassem. A palavra de Deus nos diz assim: depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor de sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebida, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe igual medida, tormento e pranto. Porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome. E será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e planteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria de ouro, de prata e de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. E canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, e de carros, e de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu, se apartou de ti, e para ti se extinguiu todo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores destas coisas que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas, e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada a tamanha riqueza. E todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutavam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade?
Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exaltai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então o anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca, jamais será achada. Voz de arpistas, de músicos, de tocadores, de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artifício algum de qualquer arte jamais em ti se achará. Nunca, jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz da candeia. Nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Hoje nós estaremos analisando as vozes da queda da Babilônia. Que vozes são essas? Que Babilônia é essa que João fala aqui? A Babilônia, ela é mais um símbolo do que um lugar. E as vozes que nós iremos analisar, seremos a voz da condenação, a voz da separação e a voz da celebração. Babilônia refere-se, nos tempos antigos, à Babilônia da Torre de Babel, a Babilônia de Nabucodonosor, a senhora do mundo, a Roma dos Césares, a Roma dos papas e a todos os impérios do mundo que se levantaram contra Deus e sua igreja. A Babilônia aqui não é apenas aquela Babilônia escatológica, mas a Babilônia atemporal, o mundo como centro de sedução em qualquer época. É essa a Babilônia que João narra no capítulo 18. A Babilônia, ela é um mundo sem Deus. Essa é a grande Babilônia. Babilônia aqui é um símbolo de rebelião humana contra Deus. É o sistema do mundo que se opõe a Deus. No capítulo 17, domingo passado, nós estudamos, que a Babilônia, a grande meretriz, nós estudamos então que a Babilônia era a grande meretriz, a religião apostata, em contraste com a noiva do Cordeiro, a igreja verdadeira. A intenção de João aqui é sempre trazer o contraste entre a igreja de Deus e um mundo condenado por Satanás. Essa é a intenção de João no capítulo 18. Sempre trazendo esse contraste. No capítulo 18, a Babilônia, ela é o mundo. A cidade da luxúria, a morada dos demônios, em contraste com a nova Jerusalém, que é a cidade santa, a morada de Deus. Olha o contraste, irmãos. Enquanto nós temos aqui, no capítulo 18, Babilônia, morada de demônios, nós encontramos também a nova Jerusalém, cidade de Deus, onde Deus habita. No capítulo 18, João ouviu 4 vozes que sintetizam a queda da Babilônia. Nós iremos analisar essas 4 vozes. A primeira voz é a voz da condenação. Ela se encontra do versículo 1 ao versículo 3. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade,
e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Quando nós lemos o versículo 2, nós entendemos que Deus, Ele controla a história. A história, ela não acontece por acaso. Porque quando nós lemos aqui, a gente percebe que essa queda, ela já aconteceu. Porque ela vai acontecer. Porque Deus está no controle. O versículo 3: por todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. A queda da Babilônia, ela é um fato consumado nos decretos de Deus. É como o pastor Hélio sempre fala, é aquele filme que a gente já conhece o final. E o final é a derrota da Babilônia e a vitória da igreja de Cristo. E é interessante que quando nós lemos aqui o capítulo 18, a gente percebe uma coisa, que enquanto Satanás ele tem uma prostituta, uma meretriz, Jesus tem uma noiva. Olha a diferença. A queda aqui não é apenas aquela queda prevista da cidade babilônica por Isaías ou Jeremias. Aqui não se refere apenas à queda histórica de Babilônica. A queda aqui não é apenas a previsão da queda de Roma. A Babilônia simbólica, mas é a queda da Babilônia escatológica. O sistema religioso, econômico e político sem Deus e anti-Deus. Essa queda já havia sido declarada em Apocalipse 14, em Apocalipse 17. A queda é um fato consumado na mente e nos decretos de Deus, como também é consumada a nossa glorificação, a nossa entrada na Nova Jerusalém. São dois fatos que já estão escritos. A Babilônia torna-se morada de demônios, enquanto a igreja é a morada de Deus. Olha o contraste. Babilônia, morada de demônios. Enquanto isso, a igreja é morada de Deus. A igreja, a noiva do Cordeiro, é a habitação de Deus. Enquanto a Babilônia, a grande meretriz, torna-se habitação de demônios e aves imundas, símbolos de demônios. Isso significa um lugar totalmente sem Deus, um lugar totalmente destituído de Deus, um lugar totalmente destituído da sua palavra e do seu povo. A Babilônia aqui, ela se tornou demoníaca, morada de demônios. A queda da Babilônia é uma razão da sua devassidão moral, espiritual e econômica, que João traz nos versículos 2 e 3. Obrigado. O sistema religioso e econômico da Babilônia poluiu o mundo inteiro e continua poluindo. Esse sistema intoxicou as pessoas do mundo inteiro e continua intoxicando, levando as pessoas a adorarem o dinheiro e se prostrarem diante de outros deuses. Os homens tornaram-se mais amantes dos prazeres do que de Deus. Um exemplo disso, o dinheiro. O dinheiro é o maior senhor de escravos do mundo, porque aqui no mundo ele é um Deus. Inclusive ele é chamado também de Mamon. Quantas pessoas se curvam e se prostram diante do dinheiro? Os homens embriagados pelo espírito da Babilônia amaram o mundo e as coisas que há no mundo. Os homens, eles foram dominados pela concupiscência dos olhos, da carne e da soberba da vida.
Mas esses prazeres jamais puderam satisfazer o coração dos homens. Os homens nunca estão satisfeitos, nunca. No dia que esse sistema cair, eles ficarão totalmente desolados. E no dia que esse sistema cair, nós estaremos totalmente seguros na Nova Jerusalém. Impiedade sempre vai acompanhar a grande Babilônia, o mundo. Quando a religião abandona a verdade, ela entra pela porta da perversão, da luxúria, dos prazeres. Uma religião sem Deus. E é interessante que isso vem desde Gênesis, desde o princípio. Lá em Gênesis, nós temos duas igrejas paralelas. Nós temos a igreja de Abel, a igreja aprovada por Deus, a igreja onde Deus é o centro. E nós temos a igreja de Caim, uma igreja que não foi aprovada por Deus. Uma igreja onde Deus ele não é o centro, mas o centro ali é o homem. Essas duas igrejas sempre andaram juntas, paralelas. A igreja de Abel, que nós fazemos parte, e a igreja de Caim, que faz parte dessa grande Babilônia. A igreja, a noiva do Cordeiro, ela é a habitação de Deus, irmãos. Enquanto a Babilônia, a grande meretriz, torna-se a habitação de demônios, aves imundas, símbolo, um contraste entre a igreja de Deus e a sinagoga de Satanás. Enquanto no céu haverá a habitação do Deus vivo, do Senhor que se fez carne, habitou no meio dos homens, morreu e ressuscitou, na grande Babilônia haverá demônios. Um mundo totalmente destituído de Deus. Um mundo totalmente sem Deus. A queda da Babilônia é em razão da sua devassidão moral, espiritual e econômica. Eu não preciso nem daqui dar exemplos que os irmãos sabem da devassidão moral que anda o mundo, espiritual e econômica. O sistema religioso e econômico da Babilônia poluiu o mundo inteiro e continua poluindo. Esse sistema intoxicou as pessoas do mundo inteiro. Então essa é a primeira voz, a voz da condenação. E João coloca do versículo 1 ao versículo 3, tudo aquilo que condenou a grande Babilônia. E agora, a partir do versículo 4 ao versículo 8, nós teremos aqui a segunda voz, a voz da separação. O versículo 4 nos diz: ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebida, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe igual medida, tormento e pranto, porque diz consigo mesma, estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso em só dia sobrevirão seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor que a julgou. A ordem de Deus é para que a sua igreja saia desse sistema. A separação do mundo, ela não é geográfica.
Porque estamos no mundo, mas não somos do mundo. Sair da Babilônia significa, sair do mundo significa não participar dos seus pecados. Não ser enganado por suas tentações e seduções. E a ordem de Deus é clara, para que a sua igreja saia do sistema do mundo. Em todo o tempo a igreja de Deus deve se apartar-se do mal, do sistema do mundo, da falsa religiosidade. No pecado nunca existe verdadeira comunhão. Um exemplo disso, não ganhamos o mundo sendo igual ao mundo. Isso é mentira. Nunca devemos ser igual ao mundo para ganhar o mundo. E se nós percebemos na história bíblica, nós vamos perceber que Deus, Ele sempre separou o seu povo. Ele sempre pediu para que seu povo não se misturasse com o mundo. Um exemplo disso nós encontramos lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Quando Deus ele mandou Abraão sair da sua terra e do meio da sua parentela para conhecer e servir o Deus vivo. Da mesma forma que Deus mandou Abraão sair da sua terra, Deus ele fala para nós hoje, para sairmos do mundo, para não participarmos do mundo, para sermos um povo separado. Deus mandou Ló deixar Sodoma e Gomorra, porque nós entendemos e sabemos que aquelas cidades eram cidades corrompidas. E antes dela ser destruída, Deus ele pediu para que Ló deixasse Sodoma e Gomorra. Deus mandou Israel sair do Egito e não se misturar com as nações pagãs, nem adorar os seus deuses. Deus ordenou à sua igreja também a afastar-se do sistema religioso mundano. Devemos nos afastar do sistema religioso mundano. Deus não apenas ordena a igreja a sair da Babilônia, mas Ele dá razões para isso. Razões que nós encontramos na palavra de Deus. Para que a igreja não se torne cúmplice dos seus pecados. É por isso que não podemos participar do mundo, para que não sejamos cúmplices. Participar da Babilônia significa ser igual a ela e afundar igual a ela. O crente não pode tornar-se participante dos pecados do mundo. Ele é santo, nós somos santos. Nós somos um povo separado. Nós somos um povo diferente. Nós somos um povo que não pode ser cúmplice desse mundo, dessa Babilônia. Participar da Babilônia significa ser igual a ela e afundar-se com ela. Nós somos santos e diferentes. Nós somos sal. Nós somos luz. Nós fomos resgatados do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Agora nós somos luz no meio de trevas. Para que a igreja não participe dos flagelos que sobrevirão à Babilônia. Deus ele nos ama tanto que Ele não quer também que sejamos participantes dessa grande Babilônia, desse mundo, para que a sua igreja não sofra os flagelos que sobrevirão à Babilônia. Deus pacientemente suportou os pecados da Babilônia, mas o dia do juízo virá. E então Ele sofrerá os flagelos da ira de Deus. Deus a julgará quando o cálice de seus pecados transbordar. Versículo 5 nos fala sobre isso.
porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos seus iníquos que ela praticou. Quando alguém diz lá no mundo que Deus se esquece, que Deus não está nem aí, que Deus, de forma irônica, as pessoas dizem, está dormindo, nós podemos perceber que em Apocalipse 18 é totalmente o contrário. O nosso Deus, Ele está acordado e bem acordado. E o versículo 5 é a prova disso, quando nos diz que Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. E ela vai sofrer o seu juízo. Deus também Ele não quer que nós sejamos do mundo, que nós participemos do mundo, para que a igreja entenda quais são os critérios do julgamento divino. Se nós lermos o versículo 7, olha o que diz para nós: o qual a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. Nós percebemos aqui o pecado do orgulho. A soberba é a porta de entrada para toda tragédia. O culto de si mesmo é abominável para Deus. Ela não deu a Deus a glória e agora está sendo destruída. O mundo está sempre ostentando sua riqueza. Não é isso que nós percebemos? Sempre. O mundo sempre ostentando as suas riquezas, os seus banquetes, né? Suas festas, seu brilho. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus, Ele resiste ao soberbo. E o segundo critério que Deus julgará a grande Babilônia, o culto ao prazer e à luxúria, que também se encontra no versículo 7. Quando ela diz: o quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. E ela ainda, dentro do seu orgulho, ainda afirma: estou assentada como rainha, viúva não sou. E olha a mentira que ela traz aí no final do versículo: pranto nunca hei de ver. Então, essa é a falsa religião que é pregada hoje no mundo. O culto ao prazer e à luxúria. O sistema do mundo enxerga os bens materiais e os prazeres do mundo como as coisas mais importantes. Tanto é que quantas vezes que nós já não ouvimos o ditado ou as pessoas disserem: o que vale não é o que eu sou, o que vale é o que eu tenho. Só que essa é uma mentira que é pregada no mundo, na grande Babilônia. O mundo afirma isso. O mundo, ele traz essa mentira. Ah, o mais importante é o que eu tenho. E a palavra de Deus traz isso aqui, quando João fala do culto ao prazer e à luxúria, onde as pessoas estão bem mais focadas, enxergando só os bens materiais e os prazeres do mundo como as coisas mais importantes da vida. Elas trocam Deus pelo prazer. Muitas vezes as pessoas que estão lá no mundo têm até noção do que agrada ou do que não agrada a Deus, mas trocam tudo isso pelo prazer, para satisfazer a concupiscência da carne. Mas no dia final, esses prazeres não poderão satisfazer e nem trazer segurança. Continuando, Deus, ele não quer que a igreja participe do mundo, seja cúmplice do mundo, para que a igreja entenda que o juiz de Deus,
ele virá repentinamente. É por isso que nós devemos estar preparados, porque a gente não sabe qual o dia, a gente não sabe a hora, a gente não sabe o mês, nós não sabemos o ano que isso vai acontecer. O versículo 8 nos diz o seguinte: portanto, no mesmo dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome. O povo de Deus não pode demorar em sair desse sistema do mundo, porque o juízo de Deus cairá sobre ele repentinamente e desmantelará num só dia. Quando chegar o dia do juízo, não haverá escape da ira de Deus. Como diz a Escritura, lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 31, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Guarde esse versículo, irmãos. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus, capítulo 10, versículo 31. Agora nós passaremos para a segunda voz, a voz da lamentação. Esse parágrafo mostra o lamento dos reis, dos mercadores e dos marinheiros, que achavam porque são ricos, porque são prósperos, estavam seguros. Ao mesmo tempo, mostra o grito de vitória da igreja de Deus no céu. Que coisa linda. Um exemplo, a parábola do rico insensato, que se encontra lá em Lucas, no capítulo 12, do versículo 13 ao 21. Né? Onde ali tem uma pergunta que assusta muita gente. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu preparastes para quem será? Vai ser dessa forma, irmãos. A parábola ela reflete a loucura de ligar demasiadamente a importância às riquezas. A riqueza não vai te levar para o céu. A riqueza material, ela não vai te dar segurança. A riqueza material, os prazeres mundanos, não vai te dar um passaporte para você entrar no céu. Nada disso. A única coisa, a única certeza que te dá um passaporte para você entrar no céu é ser lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. É não ser participante desse mundo que nós estamos vendo. O mundo dos reis e dos homens poderosos se lamentaram. Homens de influência da terra se lamentaram. Quantas vezes nós vamos noticiar, vemos aí, homens sendo escravos do dinheiro, homens se corrompendo, se vendendo. Semana mesmo aqui em Goiânia, nós temos um escândalo aí na prefeitura, presidente da Comuna, presidente da AMA, sabe, roubando, gente se corrompendo. Isso não dá segurança nenhuma. Isso não vai salvar nada. Esses reis, esses políticos e aqueles que se rendem às tentações da Babilônia e preferem desfrutar dos seus deleites do que estar aí na presença
portas da cidade, pois em uma hora chegou o teu juízo. Roma era o centro do comércio e da política dos dias de João. Era conhecida pela sua extravagância, pela sua pompa, pela sua luxúria. Política e economicamente as pessoas eram dependentes de Roma. Roma era o centro de tudo. Roma era tudo. O lamento também dos mercadores nos versículos 11 e 16. Olha o que diz aí a palavra de Deus. E sobre ela chorarão e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, toda espécie de madeira odorífera, né? Ou seja, madeira cara, madeira cheirosa, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. Canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravo e até de almas humanas. Os mercadores aqui são os empresários, os negociantes, todos aqueles que têm colocado o coração nas mercadorias e nos seus deleites. Tem colocado o seu coração na sua satisfação, na satisfação do mundo. Eles choram porque de repente suas mercadorias vão ficar sem valor. Eles choram porque um dia esse mundo não vai ter valor de nada. De repente tudo aquilo que lhes proporcionava prazer vai desaparecer. Aquele que confiam e que tinham prazer não vai mais poder salvá-los. A Babilônia, o mundo louco pelo prazer. Nós não observamos hoje isso em dia? Um mundo louco pelo prazer? Pois é, vai ficar completamente desamparado. João cita aqui 30 artigos de luxos. Na contagem, o número 4 desempenha um papel aqui importante. 4 artigos de joias, ele descreve no versículo 11 e no versículo 12. Mercadorias de ouro, de prata e de pedras preciosas e de pérolas. Depois ele separa 4 tecidos de luxo, no versículo 12. Linho finíssimo, púrpura, seda, escarlata. Foi assim que a meretriz se vestiu, lá no capítulo 17, no versículo 4, não foi? Se vestiu de púrpura, se vestiu de escarlata. Mas essas coisas não têm valor permanente. 4 artigos para ornamentação, nós percebemos aqui também. Toda espécie de madeira odorífera, madeira cara, madeira cheirosa, madeira de comercialização, madeira de lei, isso. Todo gênero de objetos de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. Tudo isso um dia perderá o seu valor. Tudo aquilo que os homens focam o seu valor, perderão o seu valor. 4 artigos de cosmético, nós percebemos aqui também no versículo 13.
canela de cheiro, incenso, unguento e bálsamo. Ainda no versículo 13, 4 artigos de cozinha: vinho, azeite, flor de farinha, de trigo. E ainda no versículo 13 nós percebemos aí 4 artigos de mercadoria viva: gado e ovelhas, escravos e almas humanas. Os mercadores negociam até mesmo os homens como escravos, como se fossem mercadoria. Olha, a gente percebe o nível que chegou os prazeres e a corrupção no mundo, ao ponto de negociarem homens como mercadorias. E nós sabemos que isso não é de hoje. Isso continua, não é só no século XV, XVI, não. Quantas vezes nós vemos falar nos jornais aí de tráfico de seres humanos, tráfico de órgãos. Quantas vezes nós já não percebemos isso aí? Então, até isso, os homens passaram a negociar. Tamanha a sua ambição. A ambição do homem passou da medida. No Império Romano havia 60 milhões de escravos. Fazem tudo e qualquer coisa com o fim de enriquecerem. Essa é a grande Babilônia, corrupta, entregue aos prazeres, vivendo na luxúria. Essa lista de carregamento que pertence à Babilônia e parecem incluir, nós percebemos que nesses versículos do 11 até o 13 que nós lemos, aqui inclui reino mineral, nós percebemos, né? O ouro, a prata, pedras e pérolas. Nós temos aqui o reino vegetal: linho, seda, púrpura e escarlata. Reino animal: gado, ovelhas e cavalos. Reino humano: os corpos e as almas dos homens sendo negociados. Por isso, quando a Babilônia perece, o caos econômico é completo. E esse grande dia abalará o reino animal, o reino mineral, o reino vegetal. Aqui está a queda de todas as Babilônias. É a queda final do reino do anticristo. E o fim de todas as coisas. No versículo 17 ao versículo 19, nós temos aqui o lamento dos homens de navegação. O versículo 17 nos diz assim: porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. Quando nós olhamos, né, e contemplamos o mundo e vemos tanta riqueza, né? Só que isso em uma hora ficou tudo devastado. Todo piloto e todo aquele que navega livremente, marinheiros e quantos labutavam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, da qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência,
porque em uma só hora foi devastada. Então nós vemos aqui o lamento dos homens da navegação. Os homens que hoje se deleitam nos prazeres da grande Babilônia, um dia se lamentarão. Mencionam-se 4 classes aqui: os pilotos, os passageiros dispostos a negociar, os marinheiros e os que ganham a vida no mar, a saber, os exportadores, os importadores, os pescadores e os mergulhadores em busca de pérolas. O desespero dos ímpios que colocam sua confiança na riqueza. Quantas pessoas, talvez você não conheça, quantas pessoas já ouvimos falar que depositam a sua confiança na sua riqueza e nos seus prazeres, os prazeres do mundo. Posto que os homens ímpios colocam toda a sua esperança, não em Deus, mas colocam a sua esperança nas riquezas e prazeres desta vida. Quando o mundo e as coisas que há no mundo passarem, eles perecem juntamente com o mundo. A única coisa que vai lhe restar é um doloroso lamento, como está escrito no versículo 18 e 19. Todo esse mundo que se deleita hoje nos prazeres, na luxúria, se esquecem de Deus, um dia estarão devastados, assolados, lamentando. Agora, do versículo 20 ao versículo 24, nós temos aqui a voz da celebração. O versículo 20 nos diz: exaltai sobre ela, ó céus, vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Quem acha que o mundo, que as coisas do mundo, que a grande Babilônia vai prevalecer, estão enganados. Olha o que está escrito no versículo 20, olha que promessa linda, maravilhosa. Exaltai sobre ela, ó céus, e vós santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Versículo 21. Então o anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, nunca, jamais será achada. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia. Perdão, pulei o versículo 22, olha o que diz para nós: e voz de arpistas, voz de músicos, de tocadores de flautas, de clarins, jamais em ti se ouvirá. Nem artifício algum de qualquer arte jamais em ti se achará. Nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz da candeia. Nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Em contraste com o lamento dos ímpios, a igreja no céu está celebrando. Olha que coisa linda. Enquanto a igreja no céu está festejando, está celebrando, a grande Babilônia está se lamentando. Em contraste com o lamento dos ímpios, a igreja no céu está celebrando a vindicação, ou seja, a sua defesa, a sua justificação da justiça divina.
A Babilônia, que se embriagou com o sangue dos santos e perseguiu a igreja, agora está completamente desamparada. A justiça de Deus foi vindicada. O mundo passa, a Babilônia cai. Mas a igreja de Cristo permanece e canta pelo século dos séculos. Esta celebração não é um grito de vingança pessoal, não, irmãos. Mas é o regozijo pelo justo julgamento de Deus, pelo justo julgamento de Deus. Até nós, como igreja, eu acho que não podemos nem ficar contente com isso, do que está acontecendo. Isso aqui não é uma vingança da igreja. Não, isso não é uma vingança pessoal. Isso aqui é simplesmente o justo julgamento de Deus. A ruína da Babilônia, ela fica clara, demonstrada, a partir do versículo 21 que nós lemos. Assim como uma pedra arrojada no fundo do mar, Babilônia cairá para nunca mais se levantar. Depois da morte vem o juízo, e depois do juízo vem a condenação eterna. Quando nós lemos aqui, então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou para dentro do mar, dizendo: assim como o ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, nunca mais será achada. Sabe o que nunca mais será achada na grande Babilônia? Voz de arpistas, nunca mais. Voz de músicos na grande Babilônia, nunca mais. Vozes de tocadores de flautas, de clarins, jamais. Jamais em ti se ouvirá. Olha o contraste com o céu, com a nova Jerusalém. Na nova Jerusalém haverá músicos, haverá arpistas, haverá tocadores de flautas, haverá clarins, que jamais pararão de tocar, que jamais se calarão. Olha o contraste que João faz. O versículo 22, o versículo 23, também jamais em ti brilhará a luz da candeia, enquanto que no céu haverá luz, luz resplandecente. Na grande Babilônia haverá trevas, escuridão, omissão da presença de Deus. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra. E olha o que mais a gente percebe no versículo 22. Nunca, jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Essa pedra de moinho aqui significa o labor, significa o trabalho. Jamais se trabalhará na grande Babilônia. Jamais. Olha que tristeza. Tenta imaginar na sua mente aí essa terra devastada, essa Babilônia, na escuridão, sem música, sem trabalho. E olha o versículo 23, ainda continuando. Nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá. Não haverá nem casamento mais. Não haverá amor nessa grande Babilônia devastada. Nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra. Porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Então elas... E nela se achou sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos sobre a terra.
Então nós podemos perceber no capítulo 18 a voz da condenação. Depois nós tivemos aqui a voz da separação. Depois nós tivemos aqui a voz da celebração. E como podemos aplicar isso? Eu acho que ficou. Ixi. Acabou a bateria, eu esqueci de colocar o... Será assim na Grande Babilônia? Nada mais vai funcionar. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Mas na implicação, ó, parece que vai dar para ver alguma coisinha aqui. Implicações. Vimos que a Babilônia, como sistema político e econômico, que se substitui Deus pelo dinheiro, poder e prazer, entrou em colapso. Um mundo que tem zombado da igreja, que tem ridicularizado a igreja, que tem seduzido os homens e perseguido a igreja, já está com a derrota decretada. A grande pergunta é: você é um cidadão da Grande Babilônia, cidade condenada, ou um cidadão da Nova Jerusalém, cidadão do céu? Essa pergunta, você já tem a resposta. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus, porque Deus está nos orientando, está nos ensinando que como povo santo, um povo separado, não podemos participar do mundo. Não podemos fazer parte desse sistema religioso.